Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 15 de fevereiro de 2025. É um sábado com 29 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto. Amanhã que amanheceu ensolarada, depois ficou nublada, agora está sol novamente. A possibilidade de chuva, 15%, não deve acontecer. Agora no período da manhã não. Mas a umidade está em 59% por conta da chuva que caiu ontem à tarde em Ribeirão Preto e na região também, né? E hoje nós vamos ter 32 graus de máxima, tá? A mínima 22 foi logo pela manhã, mas nós temos aí uma amplitude térmica de 10 graus entre 22 e 32, que é o que vai fazer aí com que a temperatura suba um pouquinho mais no meio da tarde aí, né? Então nós vamos... A umidade relativa do ar deve cair por volta dos 30, 35 e também a temperatura deve subir aos 32 segundo o termômetro. Mas a sensação térmica é de 35, 36, está quente. Então é o verãozão brasileiro, né? Passando por Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. E eu passando daqui para poder falar dos alertas, né? Tem alertas aí. Não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Não faça. A Aedes aegypti, isso mata. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e se você não cuidar do ambiente da sua casa, do seu empreendimento, da sua empresa aí, o Aedes aegypti aparece. Ele é rajadinho, ele transmite dengue, zika, chikungunya e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Outra coisa são os escorpiões, né? Os escorpiões estão por aí e eles gostam muito de ambientes que são favoráveis, né? Úmidos, lugares onde tem telha, tijolo, madeira, aquelas coisas, resto de construção civil, aqueles escombros que ficam parados no fundo de casa aí e que as pessoas dizem que vão usar. Vou fazer uma construção e essa construção nunca acontece. O que acontece é que essas coisas que estão guardadas, a hora que forem ser usadas daqui 4, 5 anos, tá tudo podre, tem que jogar tudo fora e só ficou entulhando o quintal da pessoa e dando oportunidade para bichos. Não somente para o escorpião, tá? Rato também gosta disso. Os pernilongos gostam, rato gosta, barata gosta, escorpião gosta, tá tudo aí. Então, a melhor coisa é se fazer cobras, as cobras também gostam muito dessa situação. Então, não deixe nada amontoado no fundo da sua casa, ao ar livre, e o que fica juntando oportunidade para esses bichos, esses animais peçonhentos. Pegar aí a sua casa aí, então é melhor que você descarte logo isso, faça uma limpeza boa e diminua muito, significativamente, a possibilidade de você ser afetado por um bichinho desse daí, tá bom? Dengue mata, e escorpião causa um problema terrível, uma dor terrível na vida das pessoas, tá bom? Não faça exercício entre 10 e 16 horas, não faça não, tá? Você pode pegar uma insolação e uma desidratação e ter que usar o sistema de saúde que já está sobrecarregado com os problemas que são normais, né? Que são pertinentes, mas que por causa de alguns que são imprudentes, acabam desobedientes, teimosos, vão fazer exercício nesse horário e acabam ficando com desidratação ou insolação, tá bom? Dado o recado, é isso que os especialistas pedem para que se faça, tá feito. E agora eu quero falar com você a respeito de uma situação que nós já estamos falando essa semana, né? Nós estamos falando a respeito daquela situação de você clamar. Clamemos por Deus, Ele nos atenderá, né? Essa é a tônica desta semana aí, desse grupo de mensagens que vocês pediram para que esmiuçasse mais. E quando tem tempo, fica melhor ainda, né? Hoje nós estamos com tempo. Me deram 1 hora, acredita? Mas nós não vamos ficar 1 hora, não. Clamemos por Deus, Ele nos atenderá. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, a gente tem falado todos os dias, né? E normalmente até as crianças sabem esse versículo. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem uma versão que diz assim, ó: clame a mim.
e imediatamente responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Nós já falamos a respeito do convite divino, né? Que Deus sempre toma a dianteira, ele sempre vai na frente, né? E a urgência de clamar. Tá mais do que urgente clamar nesse tempo de dificuldade. E também a promessa de resposta. A promessa de resposta é o de hoje. A certeza de atendimento, do atendimento. Ele vai atender, ele sempre responde às orações. Pode ser, presta atenção, pode ser que a resposta não seja aquela resposta que você está querendo ou que você estava esperando. Pode ser, mas presta atenção aqui. Sempre temos a certeza da resposta. Às vezes parece até que o céu está travado, né? Então, a certeza do atendimento, a certeza de ter uma resposta, Deus sempre responde às orações de seus filhos. Não fica sem resposta. Tá? Mateus, no capítulo 7, versículo 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, é o 40º livro da Bíblia, e está lá no Novo Testamento, é o primeiro dos evangelhos ali, o primeiro livro do Novo Testamento, está escrito assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Evangelho de Jesus Cristo, segundo se relatou Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A resposta pode não ser, tá? Presta bem atenção, a resposta pode não ser aquilo que você está esperando, mas ela sempre virá. O tempo de Deus é aquilo que a gente pode falar, ó, é muito difícil, né? Complicado de esperar. A espera faz parte do processo do crescimento. Tudo que tem um propósito tem um processo. Todo propósito tem um processo. Todo projeto tem um processo. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é esperar esse time divino aí, que é perfeito e tem um propósito. Simples assim. Você vai esperar esse tempo, esse time, né? Tá aí em moda falar de time, né? Tem o tempo divino e ele é perfeito. E ele tem sempre um propósito. Às vezes, o processo de espera para o propósito é o que vai dar sustentação no propósito na hora da sua execução, na hora de efetivar o propósito mesmo. Então, o tempo de Deus tem que ser guardado e esperado. A fidelidade de Deus é o tópico 3, né? O primeiro é que ele sempre vai dar a resposta, a certeza do atendimento, ele sempre tem. Depois o tempo de Deus e a fidelidade divina. Olha, a fidelidade divina é grande demais. Deus é fiel às suas promessas. Se você for pegar aí as frases que estão em voga aí, está falando, Deus é fiel o tempo todo Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essas frases que já estão até machucando os ouvidos de tanto que as pessoas falam, né? Muita gente fala, isso aí é frase comprada, mas é a realidade, tá? Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel o tempo todo, ele não muda. Em 1 João, capítulo 5, verso 14, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se estiver no propósito, se estiver no projeto, se estiver no plano e você pedir, ele, opa, isso aqui é bom, tá no propósito, tá no projeto, tá no processo, vai entrar e pode pedir que ele vai dar. Às vezes acontece de pessoas estarem pedindo coisas que não vão ajudar e não vai mudar em nada. Não muda a história dessa pessoa, não ajuda ela em nada. Às vezes você está aí numa cama de hospital pedindo alguma coisa para você
que nesse momento não vai te ajudar em nada, né? Não vai melhorar em nada. Ou outras vezes você está deitado e nem pede. Nem vou pedir, Deus sabe. Precisa falar com ele, precisa clamar, precisa mostrar para ele que você está interessado nessas coisas. Sim, você precisa. Mas Deus não conhece o profundo do nosso coração antes que a palavra chegue na boca? Conhece. Mas o mundo espiritual não consegue ler os seus pensamentos. Às vezes você pode até pensar que isso é ruim, tá? Mas é bom, porque tem horas que você pensa algumas coisas que você, se aquilo se concretizasse, era o caos, entende? Então os nossos pensamentos, o inimigo não pode ler, não pode ouvir o que nós pensamos, ainda que seja muito alto. Ele não pode. Mas Deus quer que você fale, verbalize isso, porque a reverberação, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Você que tem que ouvir, ó. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a boca, a sua boca é a que está mais perto do ouvido, do seu ouvido. Então, você precisa falar assim. Então, a fidelidade de Deus, as suas promessas não muda. Ele continua. A fidelidade de Deus não... Põe isso na sua cabeça. Nós precisamos entender isso. A fidelidade de Deus nas suas promessas não depende das nossas circunstâncias. Não depende do cenário. Presta atenção. O cenário pode ser ruim. Aí você fala assim, Daniel na cova dos leões. Daniel não estava na cova dos leões. Ele não vivia na cova dos leões. Ele foi jogado. O cenário, até ele cair na cova, era de expectativa. É um cenário de deixar qualquer um maluco. Você é jogado numa cova dos leões, que leões estão lá sem se alimentar já faz muito tempo. Esses leões estão famintos. Não vai dar nem pro cheiro, não vai nem bater no chão. Vai ser estraçalhado. Esse Daniel era o processo. Continuar confiando é um processo. Estabelecer o processo e estar lá no fundo dizendo assim, ei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Tem gente que quer florear, quer fazer o negócio ficar meio lúdico, meio bonitinho assim, dizendo que Daniel não tinha cheiro de gente. Tinha sim. Tinha cheiro de gente. Mas os leões estavam com ordens de jejuar se o cardápio fosse Daniel. Se o cardápio for Daniel, não come. Por quê? Tem um justo na cova, leões precisam jejuar. Mas depois aqueles que foram jogados, aqueles que acusaram, aqueles que fizeram a trama contra Daniel, foram jogados. Não tinha justiça neles, não tinha o poder de Deus sobre a sua vida, não tinha o Espírito de Deus sobre a vida deles. E aí o que aconteceu? Foram estraçalhados. Então, não é porque não cheirava, é porque o Deus, a resposta é essa, Deus enviou o seu anjo. Foi Daniel que falou para o rei. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não falou que veio aqui e me deu um perfume e não tinha cheiro de carne, tinha cheiro de pedra, sei lá do que. E eles não gostam disso. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões enquanto eu estiver aqui, hein? Existe uma bênção sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que buscam a Deus, e enquanto você estiver na cova, leões não vão poder comer. Eles vão ter que jejuar. Basta que você confie na fidelidade de Deus e dependa dele em todas as circunstâncias. Às vezes a circunstância para você é ruim. Às vezes a circunstância para você é terrível. O cenário é ruim. Mas Deus não está nem aí para cenário. Lembra de Davi, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra de Moisés quando precisou abrir o Mar Vermelho. O cenário é ruim, nós vamos morrer afogados ou vamos ser trucidados pelo rei que vem vindo aí. Ele vai pegar todo mundo, e inclusive os líderes. Olha aqui que situação. Mas o cenário não interessa.
a fidelidade de Deus com as suas promessas de guardar aqueles que o servem não está dependendo do cenário, entendeu? Então, continue confiando nas promessas de Deus e Deus vai fazer o melhor sobre a sua vida, sobre a nossa vida, nesse tempo ainda que muitas pessoas estejam dizendo que as dificuldades estão aí, tá? As dificuldades estão aí, mas nós não dependemos e não estamos crendo, os nossos olhos não estão postos nas dificuldades. Os nossos olhos estão fitos em Deus. Nós não confiamos. A Bíblia diz, tem gente que confia em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós estamos confiados, no nome do Senhor, tá bom? Então, continue confiando no tempo de Deus, na fidelidade de Deus e também, olha bem, fica bem certo disso, que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É promessa de Deus? Então, Ele vai cumprir. A resposta sempre virá. E agora é o seguinte, amanhã nós vamos para o quarto tópico, e o quarto é o penúltimo. Na segunda-feira é o último, mas amanhã eu vou falar a respeito da promessa do ensino, tá? Existe uma promessa de ensino que vai nos levar a ter a maior confiança na fidelidade de Deus. Então, a promessa do ensino é o quarto tópico. Já foram os outros 3, né? O convite divino, o convite do Senhor o Senhor está perto daqueles que o invocam. Então, Ele convida. Quando você fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, que está lá em Jeremias, né? No capítulo 29, versículo 13, você vai lembrar que Deus está próximo e aquele que está perto, está tudo pertinho de você, como diz Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Antes que clamem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. Ele é o Deus que inicia o diálogo com a sua criação. Antes que você fale alguma coisa, Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer que você fale, tá bom? Então, o convite está aí, a urgência de fazer ou de atender esse convite e clamar está aí. Por quê? Porque tem uma promessa de resposta, que foi a palavra de hoje, né? Você pode clamar porque Ele vai te responder, e a promessa de ensino também. Aí Ele te responde e vai te ensinar. Vai te ensinar o quê? A ter grandes revelações. Grandes revelações. As grandes revelações é a última. Mas a promessa do ensino é amanhã, tá bom? Domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Domingão, né? Aí nós vamos ter tempo também para poder esmiuçar isso daí. Então, existe uma promessa de ensino também, tá bom? Amanhã eu tento colocar no slide. É que hoje não deu, porque tá meio corrido o sábado aí. Mas amanhã vou tentar colocar o slide, sim, fica mais fácil para vocês entenderem o que é que eu estou falando, tá bom? Isso, tá bom. Vamos orar, vamos pedir a Deus que mude a história. A história de muitas pessoas estão aí com problemas, né? Olha lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29 e 13. Tem que buscar, tá? Continue buscando. As pessoas que são minhas, que eu tenho que orar. Não se importa com esse coisa que não. A claridade lá de fora que está batendo no chroma aqui e está fazendo isso daí. Pode ficar tranquilo que ele fica atrás de mim. Tá bom? Fica atrás, mas tá bom. Vamos lá, vamos orar. Eu já pedi para evitar, mas é que tem muita gente nova todos os dias, né? Então, evite mandar mensagens, porque a mensagem sobrecarrega o sistema aqui e faz barulho, acaba gravando isso daí. E eu gostaria que não fizesse. Mas se você não conseguir, não tem problema, tá bom? Já estamos com 20 minutos. Vamos orar por todos aqueles que estão aceitando a Jesus nesta manhã de 15 de fevereiro de 2025. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento, entregando essas pessoas que estão entregando as suas vidas ao Senhor e declarando que elas são filhas e filhos queridos do Senhor. O Senhor pode
nesse momento, mudar a história de cada uma delas, nós estamos confiados. Mas elas estão dizendo que estão arrependidas de terem andado tanto tempo longe do Senhor e dos pecados que cometeram. Estão pedindo perdão dos seus pecados nesse momento, rompendo toda e qualquer aliança anterior, todo e qualquer pacto anterior e dizendo da sua vontade de servir ao Senhor daqui para frente, continuamente, e servir ao Senhor dignamente. Que o Senhor, então, as aceite como filhas e filhos queridos que são, dando-lhes o poder de serem feitas filhos de Deus. Eu oro nesse momento, meu Pai, para que a tua bênção repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e aonde quer que elas estejam, sejam perdoados os seus pecados e que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, para que o Senhor complete a obra que já começou. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os netos, para que a sua boa mão continue estendida sobre a vida dessas pessoas, repreendendo o inimigo, guardando de todo mal e livrando a vida de cada uma dessas pessoas desta família. Oramos pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos nos asilos e nas casas de repouso, creche de idosos de Ribeirão Preto, de região, de todo o Brasil, onde quer que tenha um idoso sendo cuidado por um cuidador, por alguém que trabalha num ambiente de creche de idosos. Que o Senhor abençoe e guarde também todos os trabalhadores desse setor. Eu oro por aqueles que estão descansando, crianças, jovens, adolescentes, adultos, que estão descansando do meio escolar, meio educacional. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma delas, que elas possam recarregar suas baterias neste final de semana, para retornar na segunda-feira em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada uma delas, que elas possam crescer também sendo educadas numa nação que está precisando de homens e mulheres educados, possam ser bem informados e que possam ser informados também para que possam ter o melhor emprego, para que possam sobressair, para que possam fazer o melhor e também servir ao Senhor. Eu oro por todos aqueles que trabalham no ambiente escolar, no ambiente educacional, que todos da educação, todos que estão ligados à Secretaria da Educação, Ministério da Educação, que tenham uma bênção especial neste dia, neste sábado, 15 de fevereiro de 2025. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que estão aguardando uma vaga de emprego para uma unidade de saúde. Que o Senhor abençoe e guarde essas vidas também. Eu oro por todos que trabalham no ambiente hospitalar, aqueles que estão nesse momento tendo que resolver problemas dos outros, cuidar da saúde dos outros, enquanto suas famílias também podem ter pessoas que estão necessitando de um apoio, de ajuda, mas eles se dispõem a fazer pelo ser humano, pelo seu próximo, ainda que com dificuldades, com problemas, com necessidades, com limitações, sejam elas físicas, estruturais, e todos nós sabemos que tem muitos problemas estruturais em todos os setores da nossa saúde, da estrutura de saúde do nosso país. Nós oramos por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de angústia, possessão, aqueles que estão na tristeza, na tribulação. Que o Senhor repreenda esse inimigo em nome de Jesus. Todo espírito maligno que atua na vida dessas pessoas, que saiam agora em nome de Jesus, batam em retirada. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida pertence ao Senhor. E agora, nesse momento, nós te damos uma ordem para que você saia. Saia desta pessoa, saia desta casa, saia desse ambiente onde você está alojado. Nós te repreendemos e dizemos que a sua autoridade agora é chegada ao fim nesse lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Saia, bata em retirada, deixe essa vida, deixe essa casa, deixe esse ambiente e saia em nome de Jesus. Nós repreendemos também todo processo de desemprego, espíritos malignos que têm travado a vida dessas pessoas, que não conseguem
uma nova colocação, que não conseguem trabalhar, aqueles que estão trabalhando, que ficam perturbados por espíritos dizendo que aquilo que ele está fazendo não é nada, que não há reconhecimento, que não tem dinheiro nisso, que não tem... Que o Senhor abençoe todo o valor que eles receberem e faça prosperar dignamente aqueles que estão trabalhando e repreenda todas essas vozes espirituais que não vêm do Senhor. Que o Senhor faça com que esses espíritos malignos, perturbadores, sejam repreendidos em nome de Jesus, que abram-se as portas e que aqueles que estão trabalhando tenham contentamento. E que os empregadores, aqueles que são empresários e empreendedores, que possam ter também sabedoria para manter os seus funcionários, para ajudar os seus funcionários, pagando um salário digno, correto a cada um deles. Que a tua mão, que a tua boa mão seja estendida sobre todos aqueles que estão nesse momento trabalhando, executando algum serviço para que possam ganhar o seu pão de cada dia dignamente. Eu oro agradecido porque o Senhor sempre nos atende. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Uma grande manhã de sábado. Que você tenha um sábado repleto, cheio de boas notícias e que aqueles que vierem te visitar, aqueles que estão saindo para passar o final de semana na casa dos parentes, você que é aí de um asilo, de uma casa de repouso, de uma creche de idoso, que está sendo levado, que você possa ser uma bênção, onde quer que você chegue. Não seja peso, seja bênção. E tudo que você for fazer, consagre ao Senhor e faça o seu melhor, para que eles possam ver que pessoas como você também podem viver em sociedade e que você, através do seu testemunho, você pode afetar muitas pessoas, tá bom? Que aonde quer que você coloque os seus pés, você seja uma bênção. Eu abençoo a sua vida neste final de semana e na segunda-feira, para vocês que não vão me ver amanhã, né? Na segunda-feira nós estaremos aqui para poder dar as boas-vindas a todos vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Bom dia para você. Bom final de semana, repleto de grandes e boas realizações. Deus abençoe. Tchau, tchau.